bem perto pra me orientar. Deus me deu você, papai, numa vara e respeitar. Deus me deu você, papai, numa vara e respeitar. Papai, é importante que neste instante eu vou cantar. Papai é meu amigo e está comigo pra me ajudar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Papai é companheiro, o tempo inteiro eu vou lembrar. Papai é meu exemplo, está bem perto pra me orientar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Deus me deu você, papai, com amar e respeitar. Quando Noé, ele fez uma arca para avisar os pais. Meu pai, como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz constante cair. Quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual ao papai. O meu pai é como Moisés, ele sabe o que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, tem a força de meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará. Quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual ao papai. Meu pai, quando Noé, ele fez uma arca para avisar a tempestade. Meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz constante cair. Quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual ao papai. O meu pai é como Moisés, ele sabe que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, tem a força de lutar. Meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará. Quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual ao papai. Quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual ao papai.
é feliz o lar. Sim, como a mãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, como a mãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, como está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, como está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Irmãos e irmãs, iniciamos este culto e somos gratos a Deus que nos convidou e reuniu em sua casa, tanto aqui no templo, como também em seu lar, onde você estará participando deste culto pela transmissão via Facebook. Que Deus, Espírito Santo, abençoe o Evangelho em nossos corações. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse culto que é do Dia dos Pais, que os pais que estão aqui reunidos, e os pais que estão acompanhando este culto em seus lares, ou acompanharão mais tarde também, Deus abençoe a todos. Quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais. Pedir que os irmãos que acompanham esse culto de seus lares, que possam acompanhá-lo por inteiro, possam tirar esse tempo, sentar na frente da televisão, do celular ou do computador, onde você estiver assistindo, acompanhando esse culto, e celebrar junto ao nosso Deus, que vem até nós para nos abençoar com a sua palavra, para nos orientar, e também espera que os seus filhos que estão reunidos possam realmente, de coração, em fé, louvar a Deus, cantando, orando e também ofertando. Nós cantamos o primeiro cântico sem o acompanhamento, mas bem conhecido, bem-vindos sejam todos. Podemos nos assentar. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro eterno amor. Trabalhar é o nosso lembrar na vinha do Senhor, buscando os perdidos para o meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Irmãos e irmãs, quando nós temos um assunto para resolver, nós vamos até aquele que deve resolvê-lo conosco. E nesse momento nós temos um assunto para resolver com o nosso Deus, que são os nossos pecados que nos afastam dele. Então, os convido para que nós nos apresentemos diante de Deus em humildade, reconhecendo que o problema é nosso e buscando em Cristo perdão, reconciliação, para que, reconciliados com Cristo, façamos o mesmo com o nosso semelhante. Vamos nos colocar em pé. Desde a queda de nossos primeiros pais,
somos concebidos e nascemos em pecado. Por nossa consequente imperfeição, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Por nossa negligência e má vontade de vir e participar do culto e do estudo da palavra, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Por nossa omissão na orientação e formação de nossos filhos, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Pela ingratidão e falta de reconhecimento pela dedicação e formação que nossos pais nos deram, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Pela dificuldade em aceitarmos os nossos filhos com suas limitações, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Pela indiferença e frieza de mantermos nossa família unida na graça e no amor de Cristo, pedimos. Senhor, tem piedade de nós. Amados, ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoa todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Como ministro de Cristo, chamado e ordenado, pronuncio publicamente o perdão dos teus pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amados, esta paz que Cristo nos dá, no seu perdão, restaura a nossa família, restaura a nossa própria vida com o pecado que o sofrimento traz sobre nós e também restaura a todas as nossas relações que tanto sofrem por causa de nossa indiferença, de nossa ingratidão, de nosso desprezo da vontade de Deus. Então agora nós podemos vibrar, nós podemos exultar. E o nosso exultar, o nosso vibrar vai ser por meio das palavras do salmista. Vamos ler de forma responsiva. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Ó meu Deus, é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Espírito negado de perigo e morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então são estas as palavras do salmista, e nós lemos então o introito. Abres a tua mão e satisfazes a necessidade de todo ser vivo. Pedirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora
sempre há de ser. Amém. Irmãos e irmãs, vamos orar em conjunto. Potente e eterno Deus, que sempre está mais pronto a ouvir do que a nós a pedir, e que costumas dar mais do que desejamos que merecemos, derrama sobre nós a abundância de tua misericórdia. Perdoa-nos o mal que nos pesa na consciência, dando-nos os bens que não somos dignos de pedir, serão pelos merecimentos e a mediação de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Após termos sido abençoados com o perdão de Cristo, após podermos louvar a Deus pelo salmo e pelo introito e podermos falar com o nosso Deus, agora queremos também louvar a este Deus por todas as bênçãos que Ele já nos trouxe nesta manhã, ao iniciarmos este culto, cantando o hino Pai, por teu Filho Salvador. Podemos nos assentar. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor. Vamos acompanhar os relatos bíblicos para o nosso culto. A primeira leitura, então, neste momento, será do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, os versículos 5 a 17, texto que será lido pela Lisete. Pois, o que o Messias escreveu a respeito das pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fazer o que a lei manda. Porém, quando ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fiquem pensando assim, quem vai subir até o céu. Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo. Isto é, para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos. O que Moisés diz
é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver as mensagens trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem. Portanto, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Obrigado, Lisete. Essa então é a leitura da epístola para o nosso culto. Vamos também ouvir o Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. E quem puder, se coloque em pé para nós acompanharmos este relato. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção de Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Estas, então, são as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos, então, eu os convido a que nós professemos a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Irmãos, antes de nós ouvirmos a mensagem para este culto, nós iremos cantar mais um hino, Senhor concede aos nossos lares, que é uma oração, um hino uma oração em forma de hino, suplicando a bênção sobre os lares, de forma especial aos pais no Dia dos Pais. Podemos nos assentar e cantar. Iniciamos a mensagem do Dia dos Pais com o tema Boas Notícias. A graça e a paz de Jesus esteja conosco ao meditarmos em sua palavra. Amém. Como andam as notícias? São mais boas que você tem recebido ou são notícias ruins? E a que velocidade você tem recebido as notícias? São algumas por semana ou por mês? Ou são um balaio de notícias diariamente? Há poucos anos atrás, esperávamos notícias de nossos amigos e familiares via correio. Ficávamos muito contentes quando íamos ao correio e éramos surpreendidos com uma correspondência vindo de alguém muito distante, de alguém querido. Você lembra dessa época? Eu lembro. E sempre era uma grande emoção a gente poder abrir aquela cartinha e ler o que estava escrito. Se era de um familiar, se era da namorada. A gente sempre tinha uma grande expectativa. E para a maioria das pessoas, a correspondência via correio era a única maneira de comunicação com os mais distantes. Poucas pessoas tinham acesso a um telefone onde podiam se comunicar rapidamente, ter informação imediata. Nos tempos bíblicos, nem correios existiam, mas havia sim uma maneira das mensagens chegarem ao destinatário. Podemos usar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele escrevia as cartas às comunidades
e enviava como mensageiro. Alguém que de sua confiança levava a mensagem do apóstolo até a comunidade, até o povo que a carta foi redigida. E hoje, como recebemos as notícias hoje? São instantâneas. Telefonemas, áudios, vídeos, TV, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram e assim vai, né? Muitos meios de comunicação, todos imediatos. Aconteceu, você está sabendo. Está acontecendo, você está por dentro. Mas há algo que me chama a atenção ao refletir sobre as notícias, a velocidade com que vem, a maneira como são recebidas. Me parece que quando recebíamos notícias de forma mais lenta, mais demorada, e a notícia era aguardada, quando a recebíamos e ela era boa, nós vibrávamos de alegria. Se aquela correspondência dizia que houve uma boa colheita, que o nosso tio, nosso avô, nosso amigo comprou mais um bem, ou se nasceu mais um filho, nós vibrávamos e louvávamos a Deus junto com ele. Também, quando recebíamos uma notícia triste, faleceu o fulano, o nosso amigo, aquele vizinho antigo, nós também sentíamos tristeza e vivíamos o luto. E hoje, como as notícias têm sido recebidas? Me parece que esta bomba de notícias que nós recebemos diariamente, notícias virtuais, elas não tocam, não comovem. Temos tantas notícias e informações diariamente e muito se diz apenas mais uma. Não há vida por trás da notícia, não há sentimento por trás da informação que recebemos. O fulano lá, sabe, ele ficou curado do Covid-19. E daí? Tu sabe que o fulano lá faleceu do Covid-19? E daí, mais um? Ou seja, não se vive, não se sente aquilo que se recebe, a informação que se recebe. E nós, olhando para os relatos bíblicos, nós notamos que há algo semelhante já acontecendo na época dos tempos bíblicos. Vejam bem, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, fala sobre a boa notícia que Deus tem para nós, seres humanos. A notícia de Deus sempre é boa. É uma notícia de paz, de reconciliação, uma notícia de vida com Deus aqui neste mundo e também uma vida eterna com Deus no céu. E tudo isso por intermédio da fé em Jesus. Então, a boa notícia que Deus nos dá, que Deus traz para nós, ela também não é aceita, não é recebida, ou é recebida com indiferença. Isso o apóstolo Paulo nos deixa claro lá no versículo 16, onde ele diz assim: mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? Eu quero fazer uma constatação que não é nova, mas que é bíblica e que acontece em todos os tempos. Estamos em meio à pandemia do pecado. E esta pandemia nos torna indiferentes para com Deus e para com o nosso próximo. E faz com que, em meio a tantas notícias, a indiferença esteja presente. Indiferença
para com as boas notícias, indiferença para com as notícias ruins. E isto é muito grave. Esta pandemia mata muito mais que o Covid-19. Esta pandemia esvazia igrejas, destrói famílias, destrói pais, destrói corações, vidas. Esta pandemia estraga a vida em sociedade e esvazia a comunhão cristã. A pandemia do pecado é muito grave. E esta constatação Deus já havia feito quando Adão pecou. E Deus perguntou: onde você está? E Adão disse: eu me escondi. O ser humano se esconde de Deus e se esconde de si mesmo e do próximo. E esta pandemia do isolamento tem matado muito mais do que o Covid. Esta pandemia fez com que Pedro, conforme o relato do nosso evangelho, começasse a afundar. E Pedro teria se afogado se ele não tivesse sido socorrido pelo único que pode nos livrar desta pandemia. Jesus está lá e estende a mão para aquele pecador que está afundando. E diz: como é pequena a tua fé. Irmãos e irmãs, vivemos um tempo em que as notícias são rápidas. Assim como elas vêm, elas também vão. Se o vizinho está com necessidade, ou se alguém lá na China precisa do nosso socorro, o problema não é meu. Esta é a real pandemia que nós estamos vivendo, da indiferença e do desprezo. O que fazer? O que fazer diante desta situação caótica que o ser humano vive? O Evangelho nos mostra que aqueles que estão afundando no pecado têm a quem recorrer. Tem alguém que não vai deixá-los afundar. E aí o apóstolo Paulo, ele traz também uma indicação. Quais as notícias que nós devemos ouvir, seguir e viver? O apóstolo Paulo diz lá na sua carta: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Não mais pelos correios, ou poucas vezes pelos correios, mas hoje também, diariamente, Deus vem até nós pelas mídias. E estas notícias devem ser consideradas. As notícias que os mensageiros estão trazendo são boas. São notícias que mudam, melhoram e transformam a vida. Transformam a indiferença e o desprezo em uma vida de compromisso e serviço a Deus e ao próximo, seja ele vizinho com as suas necessidades, ou esteja ele lá distante. Mas ao eu saber de sua necessidade, eu não vou ficar indiferente. Se eu puder ajudá-lo de outra maneira, ajudarei, mas se não, pelo menos irei orar por ele. Porque Deus não fica indiferente com nenhum ser humano. Ele se compadece e ama a todos. E por isso os mensageiros trazem notícia de esperança, de transformação. Assim, queridos irmãos e irmãs, o vento está forte e por conta disso as ondas estão altas. Mas tenho boas notícias para você que, assim como eu, está enfrentando ventos fortes e ondas altas. A boa notícia vem do Evangelho, da boca do próprio Jesus, que diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Quem está vindo ao seu encontro, por meio dos seus mensageiros, é alguém que
está pronto para te socorrer. Jesus continua estendendo a sua mão para que estejamos seguros em meio à tempestade, até que os ventos e as águas se acalmem. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus que acalma o nosso coração, afirma: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Ouça a notícia do mensageiro e creia nesta notícia, creia no Jesus que o mensageiro anuncia, aquele que morreu e ressuscitou por vós, por nós, e você será salvo. E logo em seguida o apóstolo Paulo também diz: quem crer nele não ficará desiludido. A boa notícia do Evangelho não deixa ninguém desiludido. Esta é a grande notícia que vem vindo diariamente até você por meio dos mensageiros que Deus coloca em sua vida, por meio de devoções, de reflexões, de mensagens, por meio do culto. E o mensageiro enviado de Deus, que é Deus juntamente com o Pai e o Espírito Santo, no culto, ele também vem até nós na celebração da Santa Ceia. Ele não apenas diz: eu estou convosco, mas ele efetivamente está conosco. Na sua presença, no pão e no vinho e na Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, então, conclui dizendo: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. O apóstolo estava dizendo que para ter fé é preciso ouvir algum mensageiro falando em Jesus. Não afundaremos no abismo e condenação do inferno, onde o diabo e os seus anjos estão nos esperando. Mas, em meio à pandemia do pecado e suas mazelas, seremos consolados com aquele que está estendendo a sua mão e diz: vem. Segurança. E assim, amados irmãos, dia após dia possamos afirmar, como os discípulos disseram depois, que confirmaram que não era um fantasma, mas que era Deus que estava estendendo a mão e tirando Pedro daquela situação, e os discípulos que também estavam lá no barco em perigo. Eles disseram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E com a rapidez com que as notícias chegam aos nossos corações, possamos nós também fazer chegá-las, essas boas notícias, para o nosso vizinho, em palavras e ações, e para os confins da terra. Que Deus nos use, que Deus nos dê sabedoria, e que com a sua presença nós tenhamos coragem de ser um Cristo na vida do nosso semelhante. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu não falei diretamente aos pais em nossa mensagem, mas durante o culto nós estamos lembrando deles, tanto no momento da confissão de pecados, na oração, também nos hinos, nós estamos refletindo sobre e louvando a Deus pelo Pai querido que Deus é para nós e Ele também nos dá. Agora, queridos irmãos, nós queremos nos preparar para a oferta, e o cristão vê a oferta como um privilégio, como oportunidade de adorar e servir a Deus. A tua oferta generosa permite colaborar na divulgação do Evangelho. Nós temos as passagens bíblicas falando a respeito da importância disso. Manter o ministério da pregação. É graças ao seu esforço, à sua dedicação, que também o ministério da pregação é mantido entre nós. E também, não menos importante, socorrer as pessoas mais necessitadas. Que Deus abençoe o ofertar dos irmãos que estão preparados para este momento de gratidão, de louvor a Deus. E durante o ofertar, nós cantamos o hino Digno és o Cordeiro.
Estarei tocando ele. Estou sem... Estamos com a mesinha ocupada. Quem sabe possamos trazer até aqui a oferta. Isso é mais fácil também por ser uso, né? Cuidado que esse aqui é meio sensível. Ninguém tinha mexido aqui. Esse momento especial em que nós iremos nos aproximar ou chegar diante do altar do Senhor em humildade para lhe agradecer pelas bênçãos diárias, pela bênção da fé cristã e também podermos apresentar ao Senhor as nossas súplicas. Nesse Dia dos Pais, certamente temos muitos pedidos ao nosso Pai Celestial em favor de nossos pais também. Então vamos nos aproximar diante do Senhor e para isso os convido a se colocarem em pé. Querido e bondoso Pai, Tu és o nosso Pai Celestial, reconhecemos que Tu és o nosso Pai na oração do Pai Nosso, reconhecemos que Tu és nosso Pai em nosso dia a dia, porque maravilhosamente tens nos cuidado, nos suprido em nossas necessidades e tens agido em divina providência de acordo com o Teu querer para o nosso bem. Te louvamos, Senhor, porque tens abençoado pais para que possam ser máscaras do Senhor, refletindo a Ti, ó Pai, em suas ações, em suas palavras, educando e ensinando os filhos a andar no caminho do Senhor, a confiarem em Cristo e também a viverem na lei do Senhor em amor e comprometimento. Obrigado, Senhor, porque Tu traz a nós, pais cristãos, pais consagrados, pais fiéis. Não porque em si exista algo de bom, mas porque em Cristo Tu nos habilitas e nos tornas capazes de podermos refletir a Tua paternidade, por mais que seja imperfeita em nossa relação com os nossos filhos.
E nesta relação de amor de pai para filho, nós pedimos que continues abençoando ricamente os pais que estão aqui no templo, os pais que estão reunidos em seus lares, participando deste culto, que o teu Espírito Santo os transforme de tal forma para que possam ser reflexos e máscaras do Pai Celestial, amando, educando, corrigindo, repreendendo, fortalecendo a sua relação de amor para contigo e também em seu relacionamento familiar, social, profissional e na caminhada da fé cristã. Senhor nosso Deus, pedimos que abençoe os pais para que eles possam ser o perfume de Cristo em seus relacionamentos com os filhos. E também te louvamos, Senhor, pela mãe dos filhos, que graças à união e bênção matrimonial, permitiste que pudéssemos ser pais. Obrigado, Senhor, por esta família que tu constituíste para ser exemplo e viver o amor nas relações. Queremos, Senhor, também te pedir em favor dos irmãos e irmãs que passam por necessidades. Oramos pelo Lucas Gilbert, oramos pela família da Franciele, oramos pelo Valdemar Marlo, oramos pela recuperação da Gertrudes Kaiser, oramos pela Daniela Trapp, que está hospitalizada, está em estado delicado após este acidente. Pedimos, Senhor, que tua infinita bondade a abençoes com o restabelecimento. Pedimos que esteja com a sua família, que nesse momento está preocupada, está aflita. Oramos pela saúde do irmão na fé, Paulo Fritz, também minha avó e bisavó dos meus filhos, a Isolda Knedel, que está acamada, está enferma. Oramos pela saúde do nosso irmão Oscar, da dona Gueda, do nosso irmão Orlando. Oramos pela saúde do nosso irmão Arno Mai, também da dona Edith Mai. Oramos pela recuperação do Paulo Rebelo, sogro da Franciele. Oramos, amado Pai, pelos pastores de nossa igreja que estão enfermos, de forma muito especial. Lembramos o nome dos pastores Jackson Coelho e também Gilberto Aida. São em tratamento de saúde, de câncer. Que os confortes em meio a esta batalha que estão enfrentando. Oramos por todos que passam por aflições emocionais, a depressão, a angústia, o medo, o desespero, que tu possas estar ao lado destes teus filhos, os confortando, os animando e reorientando. Oramos, Senhor, por todos os pastores de tua igreja, para que continuem sendo fiéis na proclamação do Evangelho, principalmente nesse tempo tão difícil da pandemia. Esteja com toda a tua igreja espalhada pela nossa nação e pelo mundo todo, para que continue fiel a ti, ouvindo e amando a proclamação da palavra que os seus pastores trazem com muita alegria, com muito entusiasmo. Abençoa também o Concílio Nacional de Pastores que está acontecendo neste mês de agosto, setembro, outubro e novembro. São encontros online, que tu abençoes todos os pastores e a direção da igreja que está realizando, conduzindo estes concílios. Também, amado Pai, queremos te louvar pela bênção de mais um ano de vida que concedeste esta semana ao Roger Rose, ao Diogo Lisewitz, ao Brian Blumke, a Marisa Reinheimer, ao Sávio dos Anjos. São irmãos que tu abençoaste com mais um ano de vida. Queremos também, Senhor, agradecer pelas bênçãos que tu deste
a nossos amigos e outros familiares que aniversariaram nesta semana. Te louvar pela vida de todos e te suplicar que em tua bondade continue os abençoando ricamente, para que mais um ano de vida que o Senhor lhes concede possam com alegria te louvar e te servir com fidelidade. Assim nós oramos pedindo e agradecendo em nome do Salvador Jesus. Amém. Irmãos, continuemos orando ao Senhor e nesse momento em conjunto a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos da congregação, nós estaremos dando continuidade ao nosso culto. Eu apenas estarei encerrando o culto transmitido pela internet, porque nós permaneceremos para a celebração da Santa Ceia. E desde já eu quero convidar os irmãos que estão participando desse culto online para que venham à igreja e participem da Santa Ceia no próximo culto. Se você é de outra cidade, de outra congregação, procure um horário de culto para que também possas participar da celebração da Santa Ceia. Te convido a acompanhar as devoções diárias que nós transmitimos pelo Facebook, YouTube, e também pelos grupos da igreja, e também te convido a participar do próximo culto, que será sábado à noite, às 19 horas. Então, antes de encerrar a transmissão, eu também quero estender a bênção do Senhor para os irmãos que estão participando de forma online. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos pais que estão participando desse culto, um feliz Dia dos Pais para você. Que o Salvador Jesus e o nosso Pai Celestial seja a sua inspiração e a sua alegria de poder cumprir a sua vocação de pai. Um carinhoso abraço a todos.